Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero fazer uma seleção dos crótons que estão mais bonitos. Embora, né, eu tenho poucos, né, no vaso, mas a maioria deles está plantado no chão. E alguns eu cultivo embaixo da árvore e outros ficam no sol pleno. E hoje eu vou mostrar para vocês os que estão mais bonitos. Eu preparei aqui esse cantinho que estava apenas com dois crótons, que é esse aqui. Ele é o cróton canarim, se eu não me engano. Ele foi plantado aqui bem pequenininho. Essa mudinha foi feita quando eu fiz um vídeo mostrando aí para vocês como que eu faço as mudas de cróton. Eu vou deixar para vocês na tela final esse vídeo, que inclusive tem pessoas com dúvidas, né? Querendo a parte 2 do vídeo, né? E qual foi o resultado. E o resultado está aqui, gente. Deu muito certo, né? Eu continuo fazendo muda de crótons. Eu não tenho tantos, mas os que eu tenho eu procuro propagar, né? Para poder eu sempre ter mudas. E aí eu posso espalhar aqui no sítio, já que eu tenho muito espaço. Estou precisando até preencher espaço, gente, porque é grande aqui o quintal, então eu estou procurando colorir esse quintal. E os crótons são plantas maravilhosas, né? Podem ser cultivadas no sol, na meia sombra, e não tem muita frescura com eles, né? São plantas muito lindas, muito boas de cultivar, além de dar aquele colorido todo especial no nosso jardim. Aqui, gente, eu tenho 4 espécies de cróton. Uma delas é esse aqui, muito lindo também, que tem essa folha larga, né, amarela. Esse aqui é um dos que eu queria muito também, porque ele fica muito aceso, é uma cor muito vibrante e de longe dá para apreciar esse cróton. Ele fica bem grandão. Fiz poda recentemente, olha ali, o lugar da poda tá ali, ó. E aqui nasceram 4 galhos. Aqui também eu fiz poda, olha o quanto ele já cresceu. E nasceram 3 galhos. E aí ele tá ficando mais cheinho, com a copa arredondada do jeitinho que eu queria. Esse está plantado diretamente no chão. Eu fiz um canteirinho aqui, ó, de tijolinho em volta dele. E coloquei algumas mudas da Kalanchoe Vive, né, que eu tinha tirado, fiz poda nela, né. Coloquei aqui os tronquinhos em volta dele. Tá bem bonitinho também. Mas esse cróton é um cróton maravilhoso, ó, que é indispensável, né, para quem cultiva cróton. Desse que tem a coloração verde e amarela, é um também dos mais bonitos que existe, né, gente? O outro é o cróton pedra, que eu acho maravilhoso, com essa folhona, olha só, colorida. E o mais interessante é que nenhuma folha é igual à outra, ó. Cada uma tem um desenho especial. E esse aqui, por exemplo, ó, eu fiz poda e tá com 2 brotos, ó. Tá vendo? Tá vindo um broto ali. Alguns, né, a gente poda e acaba vindo muitos galhos. Já tem outros que não vêm muitos galhos, não. Esse também é um croto que eu queria muito, eu ganhei de uma amiga muito especial. E da muda que ela me deu, né, eu fiz essa muda aqui, que é aquela muda ali, ó. Ele estava plantado embaixo da árvore, só que eu fui inventar de tirar ele para trocar de lugar e eu quase perdi a planta-mãe. Mas aí eu consegui recuperá-la novamente, eu tirei, que eu tinha plantado ele no chão. Aí eu tirei ele do chão e trouxe de volta, coloquei no vasinho e consegui recuperar. E agora ele tá brotando ali, ó. Mas essa aqui é a planta-mãe, já era para estar maior e mais bonita se eu não tivesse, né, feito a tentativa, né, de tirar ele do local que ele estava. Então ele não apreciou muito, ele estava embaixo da árvore. Eu coloquei ele lá na frente de casa, num local que tem sol pleno, então ele não gostou muito, porque eu não consegui tirar ele com torrão. Aí isso atrapalhou bastante. Mas o importante é que eu consegui salvar ele, né? Tá aqui. O outro cróton
é esse aqui, belíssimo, maravilhoso. Eu tenho 3 dele, tem um plantado na frente de casa, no chão, tem um outro embaixo da árvore, que tá enorme, depois eu vou mostrar para vocês. Tá até mais colorido do que esse, porque esse aqui tá plantado no vasinho, e ele tava ali na lateral da casa, onde ele pegava apenas meia sombra. E agora eu tô adaptando ele ao sol, eu quero deixar ele bem coloridão. Mas é um dos crótons mais lindos também que eu tenho por aqui. Maravilhoso. Acredito que seja um dos mais fáceis, né, de comprar. Para quem quer adquirir, até no supermercado eu já vi dele, então ele é muito fácil de conseguir. O outro cróton é este aqui, que ele é um brasileirinho, mas ele é um brasileirinho diferente de um outro que eu tenho ali. Esse aqui, a tonalidade dele fica mais amarela do que verde. Já o outro fica mais, o outro já tem a predominância do verde e menos amarelo. E ele tá muito bonito. Esse cantinho aqui, gente, eu fiz um canteirinho, ó. São 2 canteirinhos de tijolinho. Aí eu coloquei um substrato ali, por isso que tá tudo bagunçadinho, mas depois vai ficar tudo ok. E eu coloquei aqui, reuni essas 4 espécies de cróton. Esse aqui, gente, ó, eu vou esperar de novo, né, a lua crescente. Como você, para quem já me segue aí no canal, não que não dê certo, mas eu prefiro fazer a poda na lua crescente. Mas se você fizer em qualquer época, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom, gente? É porque eu acho que dá mais brotos quando eu podo na lua crescente ou então na lua cheia, tá bom? Aqui também tem a calanchoe, olha que gracinha, gente. Tive tá aqui, ó. Fala oi aqui com o pessoal. Ele é meio esquisito, gente, de vez em quando. Ele vem para fazer carinho, mas ele morde a gente. E aqui também tem esse lírio do sol. Ele é da floração rosa. Já deu uma florzinha. E aí eu coloquei aqui em volta para complementar aqui o visual e ajudar, né, para esse gatinho aqui, ó, não ficar fazendo as necessidades. Então eu preenchi os locais porque ele espera eu molhar a planta para vir fazer as necessidades aonde está a planta. Eu coloquei várias plantas ali juntas. Ele tá ficando bem grandão, tá na época de flores. Eu ainda não plantei semente, né, de cróton. Embora, né, já ouvi dizer que nasce. Mas eu ainda prefiro fazer a muda através do galho, né, que é mais rápido. E se você chegou até aqui, está assistindo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas neste canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Anderlane, esse é o canal Anderlane Meu Jardim na Roça. E é um prazer ter cada um de vocês aqui, gente. Ó, esse aqui tá bem coloridão, tá na época da floração, né? Eu tiro algumas, outras eu deixo, né? Nunca plantei semente. Se você já plantou semente, eu quero saber, né, se já nasceu, se você, o que que você achou dessa experiência, né? Eu ainda nunca não plantei, mas já ouvi falar que as sementes nascem, né, gente? Mas olha só como é que ele tá grandão, super colorido. Embora hoje o dia esteja nublado, tô gravando bem cedinho para vocês. Talvez vai ter um barulho aí no fundo, gente. É porque aqui tem um trator trabalhando aqui próximo da minha casa. Então vai ter um barulho aí de máquinas, tá? E tratores. Tá na época da tirada da cana de açúcar. E aí, né, as motocanas ficam trabalhando, enchendo os caminhões. E é impossível gravar, né, sem ter barulho. Mas olha só que coisa mais linda que ele tá. Formando ali, ó, uma árvore. Já falei para vocês também que ele tá se recuperando, né, da roçadeira. Aqui eu vou fazer um canteirinho em volta para proteger ele, né? Porque quando a gente vai cortar a grama, acaba danificando o caule. Às vezes sem querer a roçadeira bate. Mas ele tá muito bonito, ó, formando uma arvoreta e tá bem cheinho.
É um croton que eu gosto demais também. O outro é o mesmo daquele que eu mostrei para vocês, ó. Eu vou tirando as mudas e eles vão ficando assim. Uns mais coloridos, outros menos coloridos. O de lá tá no vaso, esse aqui tá plantado no chão. Mas o que eu aprecio bastante nesse croton é até mesmo o verso da folha dele é muito bonito também. E o croton é uma planta muito versátil, né? Pode ser cultivada em ambientes internos, em ambientes externos. Pode ser cultivado em vaso, pode ser cultivado em apartamento, né, dentro de casa, desde que tenha bastante claridade para ele, regas, né, claro. Não pode ter encharcamento, né? A rega tem que ser moderada, mas ele fica muito lindo em qualquer ambiente, qualquer espaço com o croton fica mais bonito e mais elegante. Mais um croton que está muito bonito nessa época do inverno, ele costumava cair bastante folhas, mas esse inverno ele não caiu tanta folha igual das outras vezes, né? Ele costuma ficar quase todo pelado. É o croton que eu tenho aqui que mais tem as quedas das folhas, né? Numa certa época do ano, ele também tem o verso da folha escuro, ó, é um vinho muito bonito. E a folha dele é assim, bem colorida também. Brota com muita facilidade, facílimo de fazer muda dele. Esse aqui é um dos mais fáceis que tem para enraizar. E também quando eu podo, ele é um dos mais fáceis que tem para brotar e crescer. Esse aqui é um croton que cresça bem rapidão. Esse aqui é uma ótima opção para você. Só que ele tem o problema que quando chega na época do frio, ele costuma cair bastante folhas. Agora ele está com brotação nova, ó. E desde a última poda que eu fiz, ele já cresceu bastante. Dá para ver até que o caule está mais longo. Mas se você não quiser, né, o caule muito longo, você pode plantar ele no vaso e ir fazendo as podas regulares para não deixar ele crescer tanto. Aqui eu prefiro ele assim porque eu quero que ele forme arvoretas, né? No futuro eu quero pendurar plantas embaixo dele, aproveitar a sombrinha dele, né, para colocar plantas de meia sombra ou planta de sombra. Mas eu gosto muito desse croton aqui também. Peço desculpa a vocês que eu corto o vídeo, gente. O vídeo está sendo cortado devido às plantas estarem plantadas distantes umas das outras. E aí, se eu não cortar o vídeo, vai ficar muito, muito grande. Como eu falei para vocês, o croton que mais cresce aqui no meu jardim é esse aqui, que é exatamente uma muda que eu tirei daquele lá que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, esse aqui embaixo da árvore já está maior do que aquele ali. Foi plantado, eu acho que há alguns meses atrás, enquanto de lá já deve estar com uns 5 anos plantado lá. Cresceu, mas não cresceu tanto. Agora na meia sombra, olha o tamanho que ele já está. Ele já está bem altão mesmo. É um croton, como eu falei para vocês, você faz a poda, olha o tamanho do broto, gigante, ó, o tamanho dos brotos dele. E parece até outra planta. Olha só as cores das folhas. Que lindo que ele tá. As folhas novas ficam nesse tom. E as folhas mais antigas ficam mais diferentes, ó. Esse aqui é um mato. Ó, tá vendo, gente? Embaixo, as folhas de baixo tem nada a ver com as de cima. Parece até que tem 2 crótons plantados junto. E uma muda que eu tenho do outro, do primeiro que eu mostrei para vocês, que eu plantei aqui junto, ó. Nem desenvolveu, porque ele tomou conta do espaço. Mas olha que maravilhoso que ele tá. É um croton que cresce demais. E fica muito bonito mesmo no jardim. Esse aqui é lindão, gente. Na verdade são os 2 maiores que eu tenho. É esse aqui e aquele verde amarelo ali. Aquele lá eu já falei, né? Eu ganhei da minha mãe uma muda. E para quem tá chegando agora, eu vou contar a história. Eu trouxe ele de outro bairro de moto e ele já estava grandão plantado numa lata de tinta.
E pensa na dificuldade que foi para trazer ele para casa, mas eu trouxe, gente. Tá ali. Agora que eu fiz uma poda nas árvores, né? Olha lá, eu cortei os galhos da árvore e aí ajudou bastante a entrar mais claridade aqui. Eles estavam muito sufocados, né? Não estava pegando muito sol, mas agora ele tá bem bonitão. Tá um pouco inclinado aqui para frente ainda, mas tá começando a vir brotação já pro lado de cá, onde estava faltando sol. Tá lindo, lindo, lindo e é um dos crótons que o pessoal gosta mais aí quando eu mostro aqui no canal. O outro tá aqui, ó, o grandalhão, que eu ganhei da minha mãe esse aqui. Tem a folhinha assim, ó, com esse formato. E tá vindo brotação nova. Olha só a semente dele, ó. Primeira vez que eu vejo. E essa aqui, já que tá tão grandinha assim, acho que eu vou até animar de plantar para ver se vai nascer, gente. Aqui tem mais, ó. Ó a semente, gente. Primeira vez que ele dá essas sementes grandes assim. Ó, que interessante. Tá cheio. Agora que eu tô vendo aqui com vocês. E ó, desde a última poda, brotou bastante. E ali está ele, ó. Ele me segue, gente. Ali está ele. Aí aqui está o grandalhão, né? Esse eu trouxe lá da casa da minha mãe, com bastante dificuldade. E o que eu tô gostando bastante é que ele se inclinou para o outro lado, mas já tá brotando pro lado de cá, aonde agora ele tá pegando mais claridade. Ajudou bastante a poda das árvores, né? Fez muito bem para ele. Aqui também eu tenho mais alguns. Esse aqui eu plantei aqui no chão, mas eu já tenho uma muda dele no vaso, que tá muito bonita também, tá bem cheia e se deu super bem lá no sol pleno. Ele tá aqui debaixo da árvore também, tá bem coloridão, ó, e tá bem bonito, com um caule bem ereto ali, ó, e tem a formação da copa que tá muito perfeita. Agora ele tá na época de brotação, olha que lindeza que ele tá. E esse aqui, gente, é um dos que eu não percebo assim que cai muitas folhas, não. Esse aqui tá assim já desde quando eu plantei. Eu não vejo ele perder muita folha. Já aquele outro grandão lá perde bastante folha. Embora esteja no mesmo ambiente, olha só. Esse aqui, ó, é aquele que eu falei, o pingo de tinta. Olha só, ele não fica tão coloridão, mas também não fica feio. Esse também cai bastante folha. Esse aqui é uma muda daquele lá que eu mostrei para vocês agora. Tá com a copa cheia, ó. Todo redondinho, tá uma lindeza esse cróton. Gosto bastante dele também, sendo cultivado aqui embaixo da árvore. O próximo é esse aqui, ó, do brasileirinho, da folhinha fina, gente. Tá muito lindo. Eu tenho várias mudas dele plantadas pelo sítio, mas a que mais desenvolveu foi essa muda aqui. Tá bem bonito, olha só, que copa bem formada, né? Lindo demais esse cróton, muito delicado, mas mesmo ele tendo as folhinhas bem fininhas, ele é um cróton que enche muito e fica assim, ó, exuberante, maravilhoso. Ao lado dele eu tenho mais um aqui da folhinha fina, que não está tão bonito hoje, né? Tá um pouco desidratado, porque agora no período do inverno, né, deu uma parada da chuva aqui. E aí eu tenho regado ele 2 vezes na semana, mas tem sido pouco. Aí eu vou ter que regar mais vezes, porque os crótons são plantas que gostam muito de água, né, gente? Gostam muito de água e eles desidratam também, né? Apesar de ser uma planta forte, né? Ele gosta bastante de água. E esse aqui também cresceu bastante desde a última poda. Ó, brotação nova aqui. Mas ele tá indo bem. Das mudas que eu plantei por aqui pelo jardim. Porque tá sendo cultivado pegando o sol da manhã, né? Ele deve pegar o sol até umas 10h30, 11 horas. Depois ele fica só na claridade, né? Embaixo da árvore. Aqui eu tenho mais um, ó. Que está indicando que tá pegando pouco sol. Porque ele tá ficando inclinado para frente. Mas mesmo assim ele tá bem bonitinho, ó.
Não tá com a copa tão cheinha igual o de lá, mas também não tá feio. Ele tá crescendo, desenvolvendo super bem. Esse aqui é meu queridinho, que é o brasileirinho. Tá crescendo também, ficando lindão. Todo redondinho, todo cheinho. Bastante brotinhos novos. É um dos crotos que eu gosto muito também, né? E também acredito que seja o cróton também mais fácil de você conseguir se você está aí querendo iniciar o cultivo dos crótons. Até no supermercado você consegue ele bem tranquilo. Normalmente eu vejo aqui na minha cidade, eu acho ele na feira, no supermercado. Então ele é bem fácil de conseguir. Mais um aqui tem esse aqui que é o pingo de tinta também, que está sendo cultivado embaixo da árvore. Tá nessa época que perde as flores, as folhas, mas mesmo assim ele não tá feio. Ele tá menos colorido, né? Por causa do ambiente que ele está sendo cultivado. Fiz várias mudas, né, num vídeo. Deixaram nos comentários aí perguntando a parte 2 do vídeo se teve resultado, se as estacas de cróton haviam nascido, né, haviam enraizado. E sim, enraizaram. As mudas estão todas aqui, ó, plantei no chão, estão desenvolvendo super bem. Aonde eu fiz, ó, várias mudas, nasceram várias, porque aquele método, né, de fazer muda nasce mesmo bastante. Você vai perder praticamente nenhum galho, porque é super tranquilo de fazer as mudas. Então eu plantei aqui, ó, uma muda de cada lado, ó, cada lugar aqui tem uma muda de cada lado. Dá para vocês verem mais ou menos aí os coloridinhos, né? Que são elas, ó. Estão aqui crescendo super bem, desenvolvendo, ó, aquele também. Meus crótons são repetidos, gente, porque eu não tenho tantos não. Mas eles acabam ficando diferentes, ó. Devido ao lugar que eu planto, né? Talvez a terra também. Isso ajuda bastante. Esse aqui já é mudinha daquele que tá lá debaixo da árvore. Tem um outro aqui também que é muito legal, que eu acho ele muito lindão. Ó, é esse aqui. Olha só como é que tá bem bonito. Tem essa folha assim, com esse formato. Esse também eu comprei na feira. E tá bem bonito. Eu já fiz muda dele. Ó, a muda dele é essa aqui, ó. Vendo? Tirei a muda do de lá e fiz essa muda aqui. Embora estejam plantados pegando sol pleno também, estão meio, né, a folha tá um pouco diferente. Esse é o resultado das mudas que foram feitas, né, através daquele vídeo. Agora vamos lá ver. Ó, gente, esse aqui eu vou mostrar para vocês que tem espécie que perde muita folha, já tem espécie que nem perde folha. Esse aqui, por exemplo, ó, que tem essa folha assim, ó, ele é um croto muito bonito, mas ele perde folha assim, ó. Esse aqui, por exemplo, tá todo pelado, tá sendo cultivado no vaso. Mas ele tá vindo brotação, ó. Isso indica que ele vai ficar cheinho. Logo, logo ele vai estar cheio de brotos novos. Mas é um croto maravilhoso também, maravilhoso. Aqui, gente, está esse aqui, que está hoje, assim, exuberante. Tá de doer as vistas, de tão lindo que ele tá. Colorido, plantadinho aqui no vaso. Dividindo espaço aqui com essas suculentas fofas. E ele está assim, ó, lindo, 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 maravilhoso. No sol pleno, tá, gente? Ele pega sol o dia inteirinho, até o último minuto da tarde que o sol vai embora, eles pegam sol. E eles estão muito lindos, mesmo sendo cultivados em vaso. O outro é um que eu gosto demais também, verde e amarelo, ó, só que ele tem as pontinhas arredondadas, mas é um cróton belíssimo também. E eu gosto bastante dele, ele fica muito cheio e não para de nascer brotação. Olha só, eu nem podo esse aqui muito, mas ele já é natural dele, ó. Ele brota muito mesmo.
É um cróton maravilhoso, forma uma arvoreta perfeita. Eu gosto demais. Tá aqui também dividindo o vaso com as suculentas fofas, ó. Aqui estão as McDougall's, lindas. Tem aqui também uma mini jade, ó. E ele tá muito lindo aqui sendo cultivado no vaso, né? E eu acho que futuramente eu vou colocar ele diretamente plantado no chão. Mas vou deixar ele mais um pouco aqui no vaso. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Mostrando esses dois agora. Que esse aqui é um daquele ali que eu mostrei a vocês agora no vaso que está com brotação nova, né? Que perdeu todas as folhas. Esse aqui também está sendo cultivado diretamente no chão, ó, no sol pleno. Só que lá, o de lá pega mais sol, tá? De lá está sendo cultivado no vaso e esse aqui está no chão. E agora que ele está começando a dar uns brotinhos, ó. Aqui foi onde eu fiz a primeira poda. E veio esses galhos, depois eu fiz a segunda poda, veio esse aqui. E agora ele tá brotando novamente. Mas dessa vez eu não fiz a poda. Vou esperar mais pra frente, vou deixar ele crescer um pouco mais para eu fazer a poda, para ele formar uma arvoreta bem bonita aqui na frente de casa. E o último é esse aqui, que tá muito lindo também. Ó, ele também é um cróton que não cai tanta folha, pelo que eu observo nele. E agora que ele tá formando um caule bem interessante ali, ó. Tá um caule duplo, né? E lá embaixo tá vindo um brotinho. Tá vindo mais um broto aqui, ó. E futuramente eu vou fazer uma adubação neles e mostro pra vocês. E também tá crescendo bastante, formando uma linda arvoreta. E se você ficou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.